E conosco nesta manhã, irmãs, nós vamos falar de um assunto muito importante, tanto quanto todos os outros que passaram por aqui. Nós estamos com o nosso pastor Ariston, né? Pastor Ariston Júnior, um homem de Deus que Glória a Deus. Tem feito a diferença nesse tempo, né? Um homem que tem buscado consagrar a sua vida ao Senhor. E está conosco aqui. Bom dia, pastor. Muito obrigado. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Amém. E fico feliz de estar mais uma vez aqui no programa, né? Glória a Deus. A segunda vez, e o primeiro foi uma benção, o pessoal comentou. Glória a Deus. Graças a Deus, e estou feliz aqui. Amém. Nesse programa Glória abençoado, que cresça cada vez Glória mais, a Deus. em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. A nossa irmã Sheila já está dando a paz do Senhor. Oh, Deus glória. abençoe, querida. Pastor Ariston, nós temos vivido tempos de muita apostasia. O povo já não crê mais, parece que não conseguem mais acreditar em uma promessa, em uma cura, em uma revelação, em algo que o céu traz para a gente. E nós vemos que, é um geral, nós temos viajado um pouco. Estivemos sábado na cidade de Salto, né, na estância turística, domingo na cidade de Indaiatuba, deixar um abraço aí para os irmãos e dizer que não é só aqui na minha cidade, parece que está em geral um esfriamento, a falta de fé. É mesmo. As pessoas estão se apostatando da fé, muitas vezes não são nem pessoas que vão para outros lugares, não, são pessoas que ficam dentro da igreja e não conseguem mais crer. E hoje eu quero que o pastor fale conosco a respeito da cura. Porque antes eram muito manifestas as curas, Verdade. o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. E hoje nós temos um pouco de dificuldade. Deus mudou? Boa pergunta, pastora. Deus não mudou. E eu estava pensando nisso. Eu estava pensando que o pentecostal Glória a Deus. precisa voltar às suas origens. Glória a Se Deus. você, meu amigo, meu irmão, que está assistindo esse podcast, comprar o livro Diário do Pioneiro, escrito por Gunavini, que é o fundador, junto com o Daniel Berg, da Assembleia de Deus no Brasil, você compra esse livro Diário do Pioneiro, você vai ficar impressionado como nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. Era cura, era profecias profundas, era milagres, era coisas extraordinárias. Mas como a igreja parece que foi perdendo a essência, ela precisa voltar às suas origens, uma igreja de milagre, de cura. A força do pentecostal no Brasil cresceu de uma forma que onde você vai, em qualquer lugar do Brasil, já fui no Nordeste, pode ser uma vila, pode ser um povoado pequeno, tem uma igreja pentecostal ali, mas ela cresceu rápido por causa dessa manifestação do poder de Deus. Não era apenas palavra, era demonstração de espírito e de poder. Então precisamos voltar às suas origens. Hoje você vai pregar numa campanha de cura numa igreja e você fala assim, venha para frente quem está enfermo. Às vezes 90%, já fui numa igreja que 90% da igreja foi na frente, porque quase todos estavam doentes. E cadê aquele poder? Cadê os dons de curar? Cadê os milagres? Então precisa voltar. E por que perdeu? Na parte da cura, vamos ficar bem específico na cura, mas tem outras partes do batismo que não se falou, mas vamos falar da cura. Se você, em algumas igrejas, eu perguntar qual foi a última mensagem sobre cura divina na igreja, no púlpito da igreja, quando foi que o seu pastor, o presbítero, seja quem for, pregou sobre cura divina? Tem muitos irmãos que pensam aí, quando foi a última mensagem no púlpito da sua igreja sobre cura divina do pastor local, não de um convidado, porque às vezes o pastor chama um ministro que é usado na cura, mas se você for perguntar para algumas pessoas, ele nem vai lembrar. Eu fiz uma pergunta no meu canal um dia desse, quando foi a última cura na sua igreja? Teve irmãos que comentaram que nunca tinha acontecido uma cura na igreja dele. Meu Deus. Nunca tinha acontecido uma cura na igreja dele. Então, primeiro ponto, por quê? Pararam de pregar. Quando você para de pregar, como vai ter fé? Como eles vão crer se não tem quem pregue? Se não estão sendo ministrados, se não estão falando de um Deus de cura, se não estão pregando, não está tendo testemunho de cura, fica difícil as pessoas crerem. Meu Deus. E fica difícil de um milagre acontecer. Eu fui orar para uma irmã, um dia desse, eu acho que uns 2 meses atrás,
ela estava com uma suspeita de uma doença grave, ficou com medo, né? E aí ela pediu, o marido dela, fui lá orar por ela, e ela falou uma frase que eu fiquei pensando, e eu fiquei triste ao mesmo tempo, porque ela era de uma igreja que acontecia curas e milagres. Ela falou: pastor, como nós não estamos vendo mais curas, nós não estamos mais vendo milagre, fica difícil acreditar. E ela falou assim: fica difícil, nós não estamos vendo mais. Então, o povo estão isso. Eles não estão vendo mais cura, não estão vendo mais milagre. Então, o que isso vai gerando dentro do coração das pessoas? Mais incredulidade. Mas se a igreja voltar a pregar, voltar a orar pelas pessoas doentes, com certeza isso vai ser ativado de novo. Glória a Deus. Então, a igreja precisa voltar ao que era antes. A unção é a mesma, o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, a palavra é o mesmo. Glória a Deus. E Deus quer curar ainda hoje. Glória a Deus. Eu creio nisso. Glória a Deus. Aí vem os novatos, né? Assim, as pessoas que aceitam a Cristo e eles vêm para a igreja e não vê esses sinais. Verdade. E fica naquele costume, né? Naquele cotidiano de participar do culto, mas não vê os milagres de Deus. Uma coisa monótona. Quando a gente vê o ministério de Jesus, o ministério de Jesus foi muito forte em cura, libertação, né? E palavra. Ele falava por parábolas, né? Os ensinamentos de Cristo. E era muito forte. E o ministério de Cristo, porque se nós somos cristãos, somos discípulos e aprendizes de Cristo. Então, se Jesus, e nós vemos, pastor, dentro até da Bíblia, muitos milagres, e os homens, certa feita, tinha um homem endemoniado, né? E o pai foi até Jesus, e foi até os discípulos, e eles não puderam curar. Aí ele vai até Jesus e fala assim: olha, eu fui até os seus discípulos, e eles não puderam curar. Jesus fala assim: ó, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E eu acredito que essa prática de jejum e oração, e eu quero louvar aqui a Deus pela vida do meu pastor Isaías Lima, o ministério qual eu faço parte, a D Paulistana em Mauá, porque a gente tem um calendário de jejum e oração. Glória a Deus. A cada 2 dias é uma congregação que está toda a congregação jejuando. Então nós temos a prática do jejum e da oração. E muitos hoje já perderam. E muitas vezes, para manifestar, aleluia, esse ministério precisa de um sacrifício, né? Nós precisamos sacrificar a nossa carne. Sim. Porque hoje, pastor, nós vemos muitas coisas aí acontecendo e a gente vê até manual de como curar, manual de como expulsar demônios, né? E com Jesus não tinha um manual. Os homens renunciavam, seguia ele e as coisas aconteciam. A nossa irmã Antônia Lúcia está aqui dizendo conosco, né? Ela esteve aqui a semana passada. Glória a Deus. Irmã Toninha, você vai voltar, porque a semana passada foi um grande impedimento, caiu a energia, caiu o vídeo, mas você vai voltar, porque muita gente quer de novo o sem som, né? Bastante tempo sem o som. E o pastor, e agora eu pergunto para o senhor, esse ministério da cura, né? Esse dom, porque é um dom, como que o senhor recebeu ele? Tenho visto Deus usar muito o senhor nisso. Amém. Só falando, até aproveitando que você falando desse algumas versões fala do jovem lunático, né? Que essa casta de demônio não pode sair só com jejum e oração. Então, só falando isso, antes de falar de responder essa pergunta, muitas doenças são espirituais mesmo, são espíritos que estão nas pessoas. Então, tem doenças que espirituais, e está provado na Bíblia daquela mulher que há 18 anos era curvada, e Jesus disse que era um espírito de enfermidade que estava sobre ela. E também tem outro texto que Jesus expulsa o espírito mudo e a pessoa fala. Então, tem doenças que são espirituais. Algumas doenças são emocionais, a pessoa tem ódio, tem mágoa, tem rancor, isso gera doenças físicas dentro da pessoa também, e algumas doenças físicas mesmo, uma sequela de acidentes. Uma vez eu orei lá no Rio Grande do Sul para uma mulher que ela sofreu um acidente na empresa e caiu uma madeira na cabeça dela e ela ficou cega. Então alguma coisa danificou no cérebro dela que deixou ela cega, mas era um acidente, então era uma doença física, não era nem espiritual, nem emocional. Então eu sempre falo que tem essas 3 origens: espiritual,
emocional ou física. Então é interessante isso do dom de cura. No meu caso, no começo da minha fé, eu comecei a ler muitos livros sobre cura. E eu creio que também não existe coincidência, né? Eu creio que Deus preparou para mim estar lendo. O meu pastor que me prestava os livros de cura, porque eu acho que ele falou, é isso que eu quero te usar. E chegou e aquilo foi despertando em mim uma fome, uma sede, um desejo de ver pessoas sendo curadas. E eu comecei a orar, a jejuar, a buscar isso em Deus. Falar assim, Deus, eu quero ver os milagres, eu quero ver as curas. Quando Deus começou a fazer as curas, ainda eu não estava satisfeito, porque a cura é diferente do milagre. Por exemplo, a pessoa tiver com uma dor no braço e ela, de repente a dor sumiu. Vamos dizer que isso é uma cura. Quando um cego enxerga, isso não é uma cura, isso é um milagre instantâneo. Então, quando Deus, primeiro eu comecei nessa busca, Deus, eu quero. E eu comecei a ir também a conhecer homens de Deus usados em cura, isso também ajuda muito. Já ministros que já ministra cura para você aprender desses homens, receber a oração desses homens para te ativar, que nós falamos de transferência de unção, livros e fora a nossa oração, o jejum, buscar o Senhor, né? E aí Deus começou a acontecer curas e eu busquei, falei, Deus, eu quero os milagres. E eu até contei um pouco lá no nosso primeiro programa que eu estive aqui, né? De uma chave, né? Que nós falamos da oração em língua. Mas eu creio nisso. Se a igreja, o pastor, o obreiro, ele focar na cura, ele buscar em si Deus, ele recebe. Glória a Deus. Porque vai no princípio, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Glória a Deus. Então, muita gente busca o dom da revelação, ele recebe. Busca ser usado na libertação, ele recebe. Então, se a igreja buscar, você que está assistindo esse podcast, você que tem esse desejo de ser usado em cura, busque que você vai receber e Deus vai te usar. Aí na sua igreja, aí na sua cidade. Como a missionária Ivani falou que a igreja era uma bênção, tem muitas igrejas que Deus opera, infelizmente tem outras que não operam, mas a vontade de Deus eu sei que é operar em todas. Glória a Deus. Em todas. A nossa irmã Paula está falando aqui para nós que há umas 3 semanas atrás, na igreja dela, houve, né, um chamamento para receber a cura. Aleluia. O pregador o chamou e ela estava com uma hérnia de disco, né? E já tinha feito raio-x, tomografia, e não ficava bem. E lá ela recebeu, aleluia, ela foi glória a Deus. Recebeu, foi glória uma experiência muito forte com Deus. Olha só. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus, né? É até bom, missionário, desculpe cortar. Você que tem testemunho de cura, escreva aí no comentário que isso vai indicar a fé dos irmãos também. Glória a Deus, muito obrigado, irmã Paula. Deus te abençoe por compartilhar conosco. Pastor, eu achei interessante isso que o senhor disse, porque quem quer se formar em direito, ele não tem que estudar muito? Quem quer ser uma cabeleireira, né? Igual a Monique, que está aí conosco nessa manhã, ela não tem que se estudar e a cada dia ir se especializando naquilo. Mesmo assim, são os dons de Deus, né? Com Deus, né? A gente precisa ter sede, precisa buscar, porque Deus, ele dá, como a missionária Ivonete, que é muito usada na palavra, né? Louva a Deus pela vida dela. Ela é usada na palavra, mas ela precisa ler. Ela precisa, hoje eu vou pregar tal assunto, eu preciso buscar entendimento. Então, para a cura também é assim? É assim. Tem um pessoal que gosta de falar, o que você foca se expande, cresce. É igual quando eu era criança, não sei se o pessoal desse tempo, os antigos vai lembrar que tinha aquelas lupas, aí nós pegávamos um papel e ficava assim no sol com a lupinha para pôr fogo. Para pôr fogo e queimava. Eu não sou desse tempo. Não é desse tempo? A irmã sabe, né? Sim. Por quê? Porque o raio solar pegava na lupa, focava, criava um foco e queimava o papel. Olha aí. Então, o que você foca, meu Deus, na vida cresce, mesmo. Desenvolve. Então, por exemplo, eu falo de cura hoje, ministro cura, teve até um testemunho um dia desse no canal, eu fiz o print e depois perdi o print, que é muitos vídeos lá, mas uma irmã que numa live que eu estava ministrando, eu tive uma palavra de conhecimento que Deus estava curando os olhos de uma pessoa, e ela falou assim que estava com
infecção. Meu Deus. Uma infecção nos olhos. E na hora que eu falei, ó, Deus está curando essa pessoa, ela recebeu a Glória cura. a Deus. Ela recebeu a cura. Então, foi algo poderoso isso que aconteceu. Ela recebeu a cura online. Hoje está acontecendo online. Mas é isso. Glória a O que Deus. você foca se expande. Então, o que eu fiz? Que eu falei desde o começo quando eu me converti em 1994, eu comecei a ler livros sobre curas. Glória a Deus. Comecei a seguir homens de cura. Quando alguém era usado em cura em algum lugar e estivesse aqui em São Paulo, né, eu ia lá para saber o que ele está fazendo, o que está funcionando. Então, até hoje, não parei, né? Até hoje ainda Glória tem a algum Deus. livro novo, tem alguém sendo usado em cura. Deus Glória a usa Deus. cada um de uma Aleluia. forma diferente. O que eu posso aprender desse homem, dessa mulher de Deus? Glória a Deus. Então, eu acho que a pessoa focada em algo, Deus vai dar. Tem muitas pessoas que me procuram por causa disso também. Elas falam assim, pastor, o meu desejo é ver as pessoas sendo curadas. Eu falei, então amém. Se você já tem um desejo, é o primeiro Glória a passo. Deus. Deus vai te dar isso. Por quê? Tem um pastor americano que ele gosta de falar assim, que 10% dos dons de curar estão na igreja. Vamos dizer, toda igreja tem 10% com pessoas que têm um dom de curar. Existem 9 dons, profecia, interpretação, variedade de língua, discernimento. Glória a Deus. E tem pessoas dentro da igreja que têm os dons de cura lá. Mas por falta de conhecimento, por falta de busca, por falta de ser ativado, despertado, eles não estão usando. Mas ele, na visão dele, ele diz que toda igreja tem. Talvez não estão usando. Não estão usando, talvez não estão sendo ativados. Eu creio que nesse programa, missionária, Glória a pessoas Deus. vão ser ativadas para buscar mais em Deus. E eu Glória quero a te Deus. incentivar, busque mesmo, que Deus vai te dar uma Glória a unção Deus. poderosa de cura. Por quê? Depois da pandemia, as pessoas pioraram Verdade. emocionalmente. É mesmo. O que tem de gente perturbada de mente, de espírito. E doente fisicamente, e sempre houve doença, né? Mas houve uma multiplicação. Sim, sim. Então, Meu Deus Deus. fala ao meu coração que Ele precisa levantar uma geração e guerreiros, ministros que são usados em cura. Glória Deus a está Deus. levantando e vai Glória a Deus. levantar Glória a pessoas Deus. nesse podcast. Eu creio, Amém. pastor, e também assim, eu acredito que vai ativar a fé de algumas pessoas, porque se em algum momento da tua caminhada Deus te usou nisso, o dom está aí. O que precisa é um despertamento. O dom está dentro de você. E tem muitas pessoas que são tímidas em relação a isso, né? Ai, Deus me usou, fica até assustado. Alguém, porque é muito comum na nossa trajetória, e eu acredito nisso, e o Senhor já está te usando para ativar. Eu gostaria de pedir para você que está conosco aí no canal, de frente com a Ivani no YouTube, para que você deixe aí o seu comentário falando daquilo que você tem recebido de Aleluia. Deus. Aleluia. Daquilo que Deus tem. Porque muitas vezes, e eu falo da minha mãe agora, uma vez ela foi fazer um exame e o médico falou, quando foi que a senhora operou o seu útero? Quando foi que a senhora tirou aqui um probleminha que estava no seu útero? Minha mãe disse, não, eu nunca operei no útero. Operou, porque tem uma cicatriz Olha aqui. aí. E minha mãe congregava na Assembleia de Deus na Vila Falque, né? Tem aqui uma cicatriz. Quando ela veio embora, ela lembrou de um dia que ela estava no culto e veio um pregador e disse assim, olha, Deus está tocando no seu útero. Olha aí. Fazendo uma cirurgia. Glória a Deus. Aleluia. Então Aleluia. a gente crê nisso, pastor. Eu creio piamente nisso, sim. que se um dia Deus usou alguém, esse alguém pode estar conosco aí online, e até conosco agora no nosso canal, não sei que hora que você vai ver esse programa, mas eu quero que você ative a tua fé naquilo que o Senhor te chamou, porque se Deus usou um dia você para curar, Ele conta com você ainda para esse ministério, né, pastor? Pra fé, né? Eu tive você falando, eu tive Glória a Deus. nós chama um dom de revelação, palavra de conhecimento. Talvez a pessoa está assistindo agora online, ou vai assistir depois, ou qualquer época que Deus é onipresente, Deus sabe Verdade. essa Glória palavra a Deus. para quem é e qual época é, pode ser agora, Glória pode ser a daqui a um Deus. mês. Eu vi como se fosse no estômago de uma pessoa, como se fosse uma bola de gude. Aqui no São Paulo chama bolinha de gude, alguns em um lugar chama peteca, Fubeca. fubeca, peteca, acho que no Maranhão é peteca. Então, no estômago do lado direito, eu vi como se fosse uma bolinha de gude.
aí no seu estômago e Deus estava falando que está te curando. Não sei se é um tumor maligno, eu não posso descrever o que era, mas eu sei que Deus está tirando isso de você. E sobre isso que a missionária estava falando é bem interessante. Baseado num versículo em Romanos, que eu creio, que diz que o dom de Deus é sem arrependimento. Quer dizer, Deus dá o dom, ele não se arrepende. Um dia a pessoa vai prestar conta do dom. Mesmo se a pessoa se desviar, ele não perde o dom. Ele fica bloqueado porque ele está cheio de pecado, mas o dom está nele. Ele voltar, ele pode se converter, vai voltar. Deus não toma o dom. Não toma. O dom fica para a pessoa a vida toda. Um dia nós vamos prestar conta do que nós fizemos com nossos dons e talentos. Meu Deus. Mas então vamos dizer que a pessoa operou e parou de operar. Às vezes ficou magoado, às vezes a igreja, alguma coisa aconteceu e bloqueou. Você não perdeu o dom. Aleluia. Às vezes a mágoa, às vezes as decepções, às vezes o desânimo da própria pessoa, ele parou. Mas se, por exemplo, a pessoa tem um dom de cura. Sim. E aí, de repente, na igreja dele foi perseguido, coisa e tal, ele saiu, ficou meio afastado e voltou. Aí ele pensa, perdi. Não perdeu, está dentro de você. Se você começar a orar pelos enfermos, isso vai ser ativado em você. Aleluia. Talvez não imediatamente, porque algumas coisas dentro de você precisam ser ativadas, mas já está dentro de você os dons. Glória Todos os dons que você recebeu, seja cura, profecia, revelação, interpretação de línguas, discernimento de espírito, já está dentro de você. Se você já foi usado, como a missionária falou, fui usado tanto naquela época e parou. Não. Alguns bloqueios aconteceu que tem a ver com a sua mente, com a sua alma, mas no seu espírito, onde Deus coloca os dons, está lá ainda. Glória a Deus. Por isso que aquele lado da passagem do talento, Glória a ele Deus. enterra o talento, ele não perde o talento. Só quando um dia Deus vai prestar conta. O que você fez com o talento? Eu enterrei. Mas o talento estava lá, estava enterrado. Um dia nós vamos prestar conta. Né, então, meu Deus. Se você está com dons enterrados, desenterre. Glória a Deus. Olha aí, está conosco a nossa irmã Mara, GCM, Deus abençoe, amiga. Nossa irmã Ana Cláudia, Tatiene, o Gilson Ramos nos dando a paz do Senhor. E que forte isso, nosso capelão Leandro, que está lá em Salvador. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nossa irmã Edna. E eu quero que você, assim como a nossa irmã Paula, deixe aí no nosso canal do YouTube um testemunho de cura. Ou que Deus te usou, ou que você recebeu através da mão de alguém. E o pastor, eu também já vi, não sei se a missionária Ivonete pode compartilhar disso, pessoas que foram curadas dormindo. Estava dormindo e recebeu uma cura. O próprio Deus, né, visitou. Acredito. É muito forte. Eu já recebi pela rádio, um programa de rádio. Glória. Estava sendo ministrado lá a cura. Glória a Deus. E eu me lembro, pastor, que nasceu um dente em mim, depois de velha, né? De velha. Eu falei, meu Deus, um dente depois de velha? E tava trazendo uma incomodação, me doendo aquele dente. E eu pegava, balançava, amigo, o dente e nada do dente sair. E eu sem querer ir no dentista para ver aquele dente que tinha nascido. Aí eu sentei no sofá, comecei a assistir o programa na televisão. Aí lá o pastor falou, põe o seu copo com água aí, se você crer, tiver fé, você vai ser curada. Eu fui lá, corri, peguei o copo com água, coloquei lá. Aí terminou, ele falou assim, vamos fazer a oração e você bebe água. Eu fiz a oração, bebi água. Quando eu pus a mão no dente, o dente veio na minha mão. Meu Deus, aleluia. Né? Glória a Deus. Não, isso é uma coisa que você nunca mais esquece na sua Glória vida. A Deus. Que isso foi um milagre para mim. Glória a o dente Deus. veio na mão assim, eu falei, eita glória. E pronto, me fiquei livre do problema, que para mim era um problemão, né? Na época, né? Uma dor que tava me incomodando. Deus. A boca inchou, ficou inchada. E aquele dente já apontando para fora, sabe? Falei, olha, então, meu Deus. Você que tá aí nos assistindo nessa manhã, irmãs, nosso Deus não mudou. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é o mesmo Glória de ontem, Deus. de hoje e vai ser eternamente. Aleluia. Nós que mudamos, nós temos que pôr a nossa fé em prática. Eu gosto do pastor Luciano, é que ele nos incentiva a trazer a nossa fé, né? Glória ele a não Deus. fala, eu tô te curando. Não, ele fala, você tem fé? Se você tem fé, você vai ser curado. Glória então não a é Deus. nós, é o nome de Jesus que é poderoso. Glória a Deus. É ele que cura. Aleluia. E pela misericórdia dele nos usa, né? Glória Somos a um Deus. instrumento, como o pastor falou aqui nessa manhã. Aleluia. E vamos ter que prestar conta lá na frente. Glória a Deus. Amém? E dá uma olhadinha no som aí, Vitor, para nós. Glória a Deus. E
E é tão interessante que a nossa irmã Cleide está aí, né? O cantinho da Cleide dizendo que está sem som. Mas é tão interessante isso, pastor, porque são pessoas chamadas para viver determinadas coisas, né? Glória a Deus. E agora eu pergunto assim para o senhor, precisa estar disponível para isso? Porque nós encontramos hoje pessoas também com medo, né, de ativar. O medo, ele bloqueia, né? O medo bloqueia. O medo bloqueia. Só falando do sonho, eu lembrei de um sonho da minha avó. Mas é interessante isso sobre sonho. Eu estou estudando muito sobre sonhos. E já estudei em uma época, mas agora eu estou mergulhando para entender sobre sonhos. E uma coisa que Deus pode fazer em sonhos, como foi falado, curar no sonho, a pessoa dormindo, libertação. Olha, Até pessoas já têm testemunho de batismo com o Espírito Santo, acorda falando em línguas. Glória a Deus. E aí eu vou até falar isso de um sonho, lembrei você falando disso, eu lembrei de um sonho da minha avó e depois falar desse problema do medo que tem. A minha avó, ela disse que quando era jovem, ela contou isso, a minha avó hoje está com 101 anos, né? olha, glória. Vai fazer 102 em setembro. Glória a Deus. Tá perto, se Deus quiser. E aí ela contou que quando era jovem dava um medo nela, um medo tão grande que ela ficava acamado 2 dias. Hoje, talvez se ela fosse no médico, ia falar que ela estava com síndrome de pânico. Diz que era um medo muito forte. E aí um dia ela sonha que ela vê uma escada do chão ao céu. E aí ela se alegra quando vê a escada e aí vê um vulto preto, tampa a visão dela da escada, fica na frente. E aí ela fica lutando para ver a escada e ele sempre atrapalhando Olha, a visão meu dela. Deus. E quando vê esse vulto e atrapalhava a visão dela, ela ficava angustiada no sonho. Meu Deus. Mas aí teve uma hora que ela consegue olhar para a escada e o vulto não aparece mais. E aí ela diz que se sente uma alegria muito grande no sonho e ela acorda. A minha avó, ela é da Igreja Batista, né? Os batistas não têm costume de... Não tinha, né? Desculpa aí que foi algum batista, mas não tinha costume de ficar dando aleluia da glória, igual os pentecostais. Mas ela acorda e diz que estava uma alegria tão grande que deu um aleluia bem forte. E ela diz que a partir desse sonho nunca mais vê Olha aí. aquele medo. Glória a Deus. Libertação. Libertação. Eu imagino glória que a ela Deus. era um espírito de medo que tentava pegar ela ali. E ela foi curada e Glória a liberta. Deus. E sobre o medo de... Acontece o seguinte, tem pessoas que têm vários tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de falar assim, mas eu vou orar e não acontecer nada. Né? Tem um medo esse, né? Eu vou orar e não vai acontecer nada. E entenda só, a pessoa tem esse medo de falar assim que eu vou orar e não vai acontecer nada, mas não tem medo de pregar o evangelho e não acontecer nada. Vamos dizer, eu vou pregar a salvação e a pessoa não quiser a salvação. Você tem esse medo? Ninguém tem esse medo disso, né? De pregar o evangelho. Não tem esse medo. Então, por que você vai ter medo de orar e não acontecer nada? Verdade. Porque quando você ora, você está fazendo a sua parte. Quem é que cura é Deus. Você faz a sua parte de orar. A minha missão é orar pelas pessoas. Glória a Deus. Eu não fico preocupado, será que vai acontecer ou não? A minha missão é orar pelas pessoas. Glória a E Deus. eu sei que alguns vão ser curados, eu sei que não quer dizer que todos vão ser curados, eu sei que pessoas vão ser curadas. Mas Aleluia. alguns ficam pensando, orei por Glória 10 a Deus. 10 pessoas, uma pessoa foi, Aleluia. uma só foi curada. Glória a Deus, uma foi curada. Glória a Uma Deus. pessoa você salvou de morrer prematuramente, que tem doença que mata rapidamente a pessoa. Verdade. Glória Então, a Deus. Você tem que olhar para aqueles que estão sendo curados. E para vencer o medo, não é olhar se não acontecer, é falar assim, e quando acontecer? E quando acontecer, que alegria vai ser a minha? Aleluia. Porque você não Aleluia. vai com medo de se não acontecer nada. Você fala assim, eu estou com a expectativa Glória a De Deus. que vai. e vai. Aleluia. Mas se não acontecer nada, ele tá com a Glória. expectativa negativa. Eu falo assim, eu fui uma vez numa missionária engraçada, numa campanha de cura, eu fiquei triste. Eu falei, pastor, fala pro pessoal chamar os doentes e tal, que nós vamos fazer a campanha de cura. Cheguei na igreja, não tinha doente. Oh, meu Deus. Eu falei, cadê os doentes? Isso. Meu Deus. A campanha de cura, cadê os cura doentes? sem doente? Sem Não dá, doente. né? Não... Tinha uns 3 ou 4, não chamou os doentes do Oh, bairro. meu Deus. Porque quanto mais doente, quer dizer que vai ter mais chance de pessoas serem Aleluia. curadas. Sim. É uma campanha de cura, vai acontecer cura. Amém. Mas eu vi que próprios irmãos da igreja não acreditaram tanto. Meu Deus. Glória. Pastor, a nossa irmã Ana Cláudia Ferreira tá assim, ó. Por que
dizem que para ser usadas no dom de cura, a pessoa passa por enfermidade. Isso é verdade? Não. É igual você pode contar. Eu vou ser usado na libertação, vou ficar possesso. Eu vou ser usado na pregação e eu vou ter esse problema. Não tem lógica. Isso daí foi é algo que nós chamamos assim. É criado um jargão, um ensinamento dentro da igreja, mas não tem base bíblica. Nós temos que ter uma base bíblica. Assim, ó, na Bíblia está falando que quem for usado em cura vai ficar doente. A Bíblia não mostra que Pedro ficou doente. A Bíblia não mostra que Paulo ficou doente. A Bíblia não mostra que nenhum discípulo ficou doente porque estava sendo usado em cura. Então a base nossa é bíblica. Isso daí é uma cultura que foi criada. Não, você vai ser usado em cura, ficar doente. Mas qual é o problema? Aí que está uma questão que às vezes a pessoa não entende. Tem ministro de cura que fica doente? Fica. Mas aí que está. O dom de cura é para o próximo. Sim. Eu tenho um dom, não é para mim. É para missionário Ivani, é para você, é para outro. Não é, eu não vou me curar pelo meu dom. Sim. Eu vou me curar pela minha fé. Então, eu não vou... Você ficar doente, o que você vai precisar? Eu vou precisar de fé. Não vai ser os dons que vai me curar. O dom é para o outro. Glória a Deus. Mas eu preciso da fé para ser curado. Sim. A fé na palavra que diz Glória que ele levou as minhas enfermidades, minhas doenças, em vários versículos que fala de cura. Então eu preciso de fé. Então tem pessoas que falam assim, mas aquele ministro ficou doente. E ele não entendeu que não era o dom dele que ia curar ele. Ele ia precisar de fé para ser curado. Então por isso que é muito importante você que vai ministrar a cura, você construir essa fé viva dentro de você, essa fé viva, que não vai ser o seu dom que vai curar, mesmo se você por acaso ficar doente, porque nós estamos num mundo onde nós somos atacados por Satanás, onde tem um monte de batalha e muitas coisas querendo nos oprimir no nosso físico, mas você tem uma fé viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo aleluia. É possível ao que crê. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, fica aí a resposta para nossa irmã Ana Paula, pergunta muito oportuna. Muito boa, né? Que o pessoal fala isso mesmo, que ela perguntou. Porque, então, só porque Deus quer me usar para ressuscitar alguém, eu vou ter que morrer? Então, não tem muita lógica, não né? Quer dizer também que você vai ter saúde toda a vida, todo dia, né? Mesmo se por acaso ficar doente, você vai usar a fé e falar assim, em nome de Jesus, eu vou vencer essa enfermidade. Até porque, pastor, as pessoas, eles, ao invés de olhar a palavra, eles querem olhar a vida do pregador. Porque se o senhor vê, quando a sogra de Pedro fica doente, Pedro não consegue curar ela. Ele ressuscita Dorcas, mas não consegue curar a febre, né? Ou não consegue curar, ou talvez nem teve oportunidade, porque a Bíblia diz que Jesus vem com eles e quando Jesus chega, Jesus cura. Né? Jesus cura. Pedro nem fez menção de nada. Mas às vezes não é porque Deus te usa em cura que alguém na tua casa não pode ficar doente. Verdade. Nós não somos semideuses, nós somos servos do Senhor. Não é isso? É isso. Tem um amigo meu, pastor Ronaldo Dias, né? Até um dia se trazer aqui também para falar de cura, ele é usado de uma forma sobrenatural. Quando ele recebeu essa unção, esse dom de cura, a esposa dele estava doente. E ele começou a ministrar na esposa e ela foi sendo curada, mas não foi a cura dela não foi instantânea assim. Ela venceu uma doença, venceu outra. E aí eu até perguntei isso num podcast que ele fez comigo, que às vezes ele saía para pregar, fazer campanha de cura e a esposa dele estava naquele momento doente. Hoje ela está totalmente curada. Se isso não gerava um conflito nele. Verdade. Eu perguntei, será que não gerava conflito em você? Porque você ia sair para ministrar cura e a sua esposa está doente em casa. Ele disse que gerava um conflito. Entenda só. O que é bom, que quando tem uma parte na Bíblia que Jesus fala assim, mandou 70, mandou os 12 e eles foram lá. E aí ele disse que Jesus foi para a cidade deles. Então, quando você cuida da obra, eu vou falar uma frase, quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. Glória a Deus. Então, se eu estou orando pelos enfermos, glória a Deus, semeando isso, glória a Deus, tudo que o homem semear,
ele vai colher. Colher. Aleluia. Verdade. Então, mesmo que talvez na sua família tenha alguém doente, você fala, vou parar porque tem... Não parem. Não Glória parem, a Deus. continuem. Olha, é forte isso, Continuem, hein? não parem. Cuide Glória das a coisas do Deus. Senhor e o Senhor vai cuidar da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Ministre cura. Semeie isso, que a colheita vai vir na sua própria Oh, casa. Glória. Glória a Amém. Deus. A nossa amiga Isa Onofre, né? Amém. Ela tá dizendo aqui que a gente cuida do reino e o reino cuida de nós. É. Porque quantas vezes a gente sai enfermo para pregar É. e Deus cura as pessoas e a gente volta enfermo para casa. E são questões, pastor, que é bom até a gente trazer aqui para as nossas amigas. Estamos aí com bastante pessoas nos assistindo. Por quê? Porque o senhor vê, se a pessoa ela pensar assim, eu vou lá fazer, eu vou orar por portas, e Deus abre portas, mas a porta continua fechada na minha vida, e a pessoa se frustra com ela mesma e não com Deus, porque Deus não frustra ninguém, e ela para de praticar, né? E aí, o senhor já passou por isso, de estar orando por pessoas e alguém na tua casa, na tua família está enfermo? Da minha família não lembro exato, mas eu acho que já, no modo geral, acontece isso de Sim. você, vamos dizer, algum irmão fala assim, pastor, você orou lá, teve um milagre financeiro. E você está precisando de um milagre financeiro. E você que está apertado. De cura eu não lembro Oh, meu especificamente. Deus. Mas só que é interessante isso. Quando você se dispõe a servir a Deus, você fala, Deus, a minha vida é sua. Entenda só, é que a Bíblia fala assim, que nós entregamos nossa vida para Ele, a vida não pertence mais a mim. Glória a Deus. É que as pessoas ainda são donas da sua vida. Não, se não acontecer isso, eu não vou fazer. Se Deus não fizer aqui, eu não vou fazer aqui. Então ainda está naquela luta. Mas quando você fala, minha vida não é mais minha. Aleluia. A minha vida Glória pertence a a Deus. Glória a Deus. E aí, quando, principalmente falando para Glória a pessoas que Deus. querem ser usadas em curas, fala assim, não, eu quero esse ministério. Então você fala assim, aconteça o que acontecer, nada vai me parar. Porque o ministério de cura, aquele que quer ser usado em cura, realmente é difícil. Não só porque pode sofrer um ataque na família, não é ataque, alguém vai ficar doente, mas porque tem igreja que não abre porta, Verdade. tem igreja que critica. E como a igreja não está crendo mais nas curas, tem igreja que não aceita mais as curas, não acredita mais. Sim. Se eu trouxer uma mensagem, pegar uma Bíblia e ler a Bíblia sem falar de cura, eu não vou ter problema nenhum. Mas quando eu começo a falar de cura, eu tenho um problema. Por dois motivos. Porque existe espíritos de enfermidade nas pessoas que não gostam disso. E para o próprio, as pessoas não acreditam mais em curas e milagres. É mais fácil. Uma vez eu estava comentando com o pastor. Você vê alguns vídeos e algumas pessoas que feiticeiros voam lá na África. Levita, né? Sim. E se eu falasse, o poder de Deus pegou uma irmã e fez ele levitar? É mais fácil acreditar que um feiticeiro voa pelo poder de Satanás. É verdade. Mas não pode acreditar que o poder de Deus faz alguém levitar. Meu Deus. Porque é mais fácil as pessoas acreditar no mal do que no bem. Eu lembro uma vez, lá no bairro onde eu morava, encontrei um irmão de outra igreja, até de uma Assembleia de Deus. E ele falou assim, pastor, você ficou sabendo o que aconteceu lá na igreja do pastor tal, um amigo nosso, mas nem vou citar o nome, que não sei se pode citar na história, mas a história é tremenda. E eu falei, não. E ele falou, aconteceu lá, a filha do irmão tal, ele falou o nome da menina, caiu no chão. Acho que ela tinha entre 9 e 11 anos, que agora faz um tempinho essa história, não lembro a idade exata. Caiu no chão, eles tinham uma pessoa lá da saúde, viu o pulso, viu questão de coração ali, parou, morreu. Aí o pai se desesperou, vamos chamar a ambulância, vamos chamar o médico, o pastor, não, calma, nós vamos orar, Deus vai ressuscitar. Pôs ela no púlpito e disse que começou a orar. Isso no bairro lá da cidade. Lá. Orar. Passou meia hora, 40 minutos, 1 hora. Ele disse que quando estava quase dando 1 hora, o pastor parece que ia desistir, já cansado, 1 hora clamando. A menina, olha, meu Deus, respira e volta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a menina foi ressuscitada no meu bairro. Eu falei assim, irmão, que coisa tremenda, mas como eu não ouvi falar isso? Meu Deus. Como eu não ouvi falar isso? Aí ele falou assim para mim, não lembro até hoje, ele falou assim, pastor, coisas boas não se espalham.
Meu Deus. Se fosse uma coisa ruim, todo mundo fica sabendo. Meu Deus, é verdade. Jesus. Falta propagação, né? É. A nossa irmã Ivani, ela está dizendo aí para nós que ela esteve numa igreja onde o pastor Ronaldo estava ministrando e ela recebeu uma cura instantânea. Eita glória. Instantânea, né? Nossa irmã Ivani Santos está trazendo para nós Glória a aí Deus. esse testemunho. Amém. Nossa irmã Vera está aí também conosco, dizendo: eu creio que já estou curada do câncer. Nós vamos orar e eu creio que nessa Glória a oração Deus. tem Amém. testemunho de pessoas online. Aleluia. E o que é, Creio também. e o que é Glória a interessante, Deus. eu fico impressionado como Deus faz. Deus é poderoso. Mas pessoas assistindo vídeo de 1 ano e meio atrás, e eu vejo todos os comentários que entram no canal, e ele falou assim: pastor, eu fui curado na hora da oração. Olha aí. E o vídeo, Tá vendo? um ano e Deus. meio atrás, Aleluia. a pessoa recebeu a cura Olha, hoje. Glória a Porque Deus. Deus é onipresente, né? Aleluia. A nossa E irmã Paula, irmã Lourenço, ó. Sou portuguesa, estou em Lisboa. Olha Eita só que glória. bênção. Glória a Deus. E ela fala aqui, ó, pastor, também queria receber uma cura, pois eu tenho eczema de pálpebra e pálpebra descida devido ao excesso de tomar cortisoide. Envelheci toda a pele ao redor dos olhos, né? E fica feio, ela falou, tá falando aqui, né? Você sabia que eu estava estudando Olha sobre aí. pele, né? Olha Porque aí. Jesus curou muitas pessoas na sua época de lepra, né? Que é uma doença que verdade. atinge o corpo e a pele, né? E eu estava estudando sobre pele e um dia Deus me deu uma visão numa live de uma pessoa parecia espinha, que a visão não foi tão clara, no rosto, assim. E eu vi o rosto se limpando, assim. E eu creio que vai chegar um tempo agora, e está chegando, e pode chegar nessa irmã Paula, né? Lá em Portugal. Glória Lá a em Deus. Portugal, Glória a Deus Deus. Aleluia. curar seu rosto. Eu creio também. E aí você sair na rua e os outros falar: que Olha. plástico você fez? Aonde você foi? Você fala assim: foi Jeová Jireh, Aleluia. Jeová Ô, Rafá. Jesus, faz uma Glória. plástica aqui. Glória a Deus. Mas, pastor, eu acho isso aí que o senhor falou muito interessante, liberando já esta palavra profética, porque eu já sinto Deus de uma maneira muito Amém. forte aqui no estúdio, porque hoje em dia, com acessibilidade, as pessoas procuram buscar a medicina alternativa, medicina secular, e a gente não é contra isso. Na Bíblia nós tínhamos o doutor Lucas, que era médico já naquele tempo. Não é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos falando sobre crer no propósito, no ministério, né, no chamado de Deus. Hoje em dia a pessoa prefere 1000 vezes procurar um médico do que saber assim: não, ali tem um homem de Deus e eu vou lá buscar e eu tenho certeza da minha cura. Porque é mais fácil crer no palpável do que no imaginário. E dentro disso, amiga, que você está falando, eu já vi pessoas entrar na igreja e não sei se já entrou enfermo ou se ficou ali com algum problema ali dentro no horário do culto, e a pessoa levanta e vai embora. Não pede uma oração, né? Cadê a fé de que você está ali, na casa de Deus? Se você pedir uma oração ali, pastor, Aleluia. ora por mim, eu tô, né, aqui passando Aleluia. mal, né? O Senhor é poderoso para curar. Não. Aleluia. A pessoa levantou e foi embora, e depois cadê a pessoa? A pessoa foi embora porque estava passando mal. Então, E às fé, vezes né? é até uma manifestação que Deus quer trazer ali para ativar a fé de outras pessoas também, né, pastor? Porque quando o milagre de cura é contado, outras pessoas também são ativadas na fé. Verdade. Né? Quando, que nem o senhor falou: meu Deus, mas aconteceu isso e eu não fiquei sabendo, ninguém comentou. Quer dizer, mas quando os milagres de Deus é manifesto, atrai as pessoas. Atrai. Né? E tudo que a igreja quer provar, por exemplo, o testemunho libera uma unção, vamos dizer, sobre prosperidade. A igreja quer que mais pessoas recebam bênção financeira, põe alguém para falar: eu recebi um milagre financeiro, isso desperta a fé, libera uma unção. Para pessoas que você já prestou atenção em igreja que é usada em cura, quantos testemunhos tem de cura? É uma forma de ativar as pessoas. Por isso que cada igreja tem o seu foco, mas eu quero pessoas sendo curadas. Então, irmão, eu fiquei sabendo que a irmã foi curada de uma forma sobrenatural. Vem aqui testemunhar. Isso vai gerando Aleluia. uma fé, um despertamento. Eu creio que falta, é o que nós falamos no começo, sobre pessoas que não pedem, igual a missionária estava falando.
Até comigo mesmo, às vezes a pessoa sabe que eu oro por cura, ministro cura, às vezes familiares ou irmãos, e não fala assim, pastor, ore por mim Então, que eu tô doente e tal. E sobre a medicina, você procura os médicos, tudo, mas a primeira ação que você tem que fazer quando você ficar doente é orar. Falar, Deus, eu sei que o Senhor pode me curar, quer me curar, se vai usar de uma forma sobrenatural, ou se vai usar a medicina, mas é Deus que vai usar. Glória a Deus. Médicos são limitados, então eles querem curar as pessoas. Eu falo que o médico está do lado de Deus. Por quê? Porque nós vamos para o médico para quê? Para ser curado. Mas sabe qual é um engano que acontece nas igrejas, né, no modo geral? Às vezes a pessoa fica doente e eles acham que foi Deus que colocou a doença. Ah, não, é Deus que está me provando. É Deus. Eu falo assim, ó, não pode Deus se contradizer. Porque lá em Isaías 53, diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, ele levou lá na cruz, aí ele vai colocar, ele não pode. A doença é uma consequência da vida, das dificuldades, vários fatores, né? Que eu falei, espiritual, emocional, físico, mas não foi Deus. Deus quer te curar. Se a pessoa ficar doente e achar que foi Deus, então não vai no médico. Porque você vai no médico para ser curado, então está indo contra Deus. Se foi Deus que colocou a doença, e você vai no médico, então você está indo contra Deus. Deus não colocou a doença. O médico, você vai no médico para ser curado, que é certo. Mas o médico e a medicina são limitados. Se foi Deus que colocou, o médico é mais do que Deus. Mais do que Deus? Deus me colocou essa doença e eu vou no médico. Então não vá. Foi Deus que colocou? Não, Deus não colocou. Essa prova aí. Deus, bem forte isso, né? Meu Deus. Verdade. Deus não colocou a doença. Você vai no médico, sim. Mas antes de você ir no médico, você fala, Deus, o Senhor pode me curar sobrenatural, ou o Senhor vai usar a medicina. Verdade. Ou não sei como, mas eu sei que o Senhor vai me curar. Saber que Deus está no controle, né, pastor, da nossa vida, né? Então mesmo se for... Às vezes, pastor, também, a pessoa fala assim, eu tô doente, carrega uma doença, uma vida. Mas ela não tem o discernimento, e como o senhor nos disse aqui no começo, a doença ela pode ter 3 fontes. Emocional, psicológica, física, mas eu acredito também na seta do diabo. Também, né? Porque às vezes é seta. E eu me lembro quando eu fui orar com o pastor Roberto, a gente já vivenciou algumas coisas de uma irmã que foi para a praia e quando ela voltou, o pé dela deu uma infecção muito grande e foi ficando necrosado, foi ficando preto, as unhas começou a cair, o pé dela ficou horrível e o pastor Beto foi lá orar por ela, né? Pastor Roberto Queiroz, uma bênção, um homem de Deus, Verdade. Esposo da irmã Jalile. E quando ele foi orar, Deus revelou para ele, isso aí não é uma enfermidade, é uma seta demoníaca, que você pisou em algo que você não poderia ter pisado, né? E os irmãos estão entendendo. Sim. E aí ele orou por ela, ela manifestou com demônios. Olha isso, pastor. Já tinha gastado muito dinheiro com remédio, bezetacil e antibiótico e nada melhorava. Quando ele ora por ela, ela manifesta, havia uma manifestação horrível do demônio, e depois, passado uma semana, o pé dela voltou ao normal. Não ficou nem sequela. Olha aí. Espiritual. Então, como que ter esse discernimento? Eu fui uma vez orar para uma... Eu não lembro se eu falei isso no primeiro programa, que a palavra de conhecimento ou dom de revelação, que na Bíblia fala lá nos 9 dons, palavra de conhecimento, que é a mesma coisa, dom de revelação. E esse dom de revelação, essa palavra de conhecimento, se manifesta de algumas formas. E eu fui orar para uma mulher, alguém falou assim, pastor, ore por ela que ela está ficando cega. Eu estava no púlpito bem alto, o altar, né? E ela estava assim... Mas embaixo eu fui colocar a mão, no meu pensamento veio assim, eu ia orar, Senhor, cura ela, tá? Eu ia até orar de forma que eu não oro, mas como eu estava no culto, uma igreja mais tradicional, eu falei, vou orar desse jeito, Senhor, cura ela, tá? Na minha mente veio falar isso, mas na hora veio uma palavra diferente na minha boca, que foi o dom de revelação. Na hora que eu coloquei a mão dela pensando, Senhor, cura ela, tá? Ia orar assim, veio na minha boca, saiu outra palavra, saiu assim, espírito de cegueira. Sai dela. Olha, meu Deus. Aí quando eu falei isso, ela manifestou.
E o demônio, quando manifestou, falou assim, ó, eu estou colocando... Ela era nova convertida, era uma senhora nova convertida. Ela falou assim, eu estou colocando cegueira nela para ela não ler a Bíblia. Meu Deus. Meu Deus. Falou do espírito mal, falou. Então era algo espiritual. Muitas doenças são espirituais. Na verdade, aquele que está no Ministério de Cura, eu gosto de falar, com algumas perguntas você descobre se aquela origem... Ah, quando começou? Ah, começou dia tal. O que aconteceu nesse dia? Você tava, às vezes, se for emocional, eu passei uma raiva muito grande, eu perdi. Às vezes tem pessoas que geram uma doença na perca de alguém, no luto. Às vezes a dor é tão grande emocionalmente, da perca da mãe, do pai, do marido, da esposa, que pode, cada caso um caso, pode gerar uma doença física. Aconteceu alguma coisa nessa época? Ah, eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe. Ah, eu sofri, decepção, eu tava brigando com alguém falou que ia jogar uma feitiço para mim, porque esse negócio da obra de feitiçaria, muita gente tá com problemas espirituais. Eu vou até falar 2 casos que eu vi. Um dia nós estávamos numa reunião na igreja, aí eu falei assim, ó, vamos orar. Uma reunião tinha 10, 15 pessoas, era uma reunião da oração, mas só ia umas 15 pessoas, quando estava lotado era 20. Aí no final, nós sempre dava as mãos junto, né, em ciclo, e orava junto. Aí uma irmã que estava do meu lado aqui, ela de repente saiu do ciclo e foi no banheiro. E ficou lá, demorou, e aí, quando acabou a reunião, ela veio e falou assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Ela disse que quando ela começamos a orar em ciclo, veio uma ânsia de vômito e ela foi pro banheiro. E aí começou a subir algo aqui do estômago para a garganta, que até sufocou ela, e ela disse que ia gritar socorro, mas só que era uma bola de cabelo desse tamanho. Olha aí. Meu Deus. Que veio e aí ela pensou que ia morrer sufocada, que tampou o ar, até ela pôr para fora e ela foi uma obra de feitiçaria, ela foi liberta, que eu nem sabia. Nós não estávamos nem orando por ela, nós estávamos intercedendo por outras pessoas. E também... Glória a Deus. Numa região que eu estava, para não falar região, porque para as pessoas não descobrirem, uma pessoa falou assim para mim, pastor, ore por fulano, ela precisa muito de oração, porque nós trabalhávamos em tal lugar, e uma pessoa falou assim, ó, eu não gosto de fulano, eu vou fazer uma obra de feitiço para matar ela. Meu Deus, olha. E aí passou 15 dias, essa irmã contando para mim, aconteceu um acidente com a filha dela, uma criança de talvez 5 a 7, 8 anos, era uma criança ainda, um acidente que caiu e morreu a criança, e a filha dessa mulher. E aí quando passou alguns dias, falou assim, ó, você viu? Não matei ela, mas matei a filha. Obra de feitiçaria que ela tinha feito para matar a mãe e morreu a filha. No mesmo período. Parecia, pode ter sido coincidência. Não sei, mas ela fez. Então o que acontece? Satanás vem para roubar, matar e destruir. Então pessoas são atacadas. As pessoas não sabem se defender. Mas se a igreja está naquela busca, que nem a missionária falou, jejuando, orando, está buscando a Deus, aí está no bom certo. Mas se o pessoal está frio, que em muitos lugares estão, Sim. pessoal frios, acomodado. E muitas vezes no pecado, né, no pastor? Pecado. Às vezes dando brecha, Exatamente. murmurando. Aí fica, vamos dizer, nós falamos porta aberta. Porta aberta. Isso mesmo. Para ser Meu atacado. Deus. Pastor, e é muito forte isso que o senhor está falando, porque eu lembro que, pastor Beto, eu falo muito dele, porque o começo da minha fé, e eu quero deixar isso registrado aqui para os irmãos que estão conosco, porque é muito bom você andar com pessoas espirituais. Porque às vezes você tem o chamado, tem o dom, mas você começa a andar com pessoas bagunçadas, pessoas de qualquer jeito, e aí a tua fé, ela começa a ficar em dúvida. Mas eu me lembro o senhor falando, nós íamos passando na rua e o pastor Beto viu um homem sentado. O homem estava sentado, a gente estava indo para fazer uma visita. E ele olhou e falou assim para mim, missionário Ivani, olha aquele homem lá. Ele está perdendo a visão. Olha. Ali em cima no Itaparque aconteceu isso, né? Aí eu falei, pastor Beto, eu gostava de andar com ele porque eu queria ver. Eu era igual Eliseu deitando água na mão de Elias, né? E aí ele falou assim, vou lá orar por ele. Aí eu olhei assim e falei, Jesus amado, no meio da rua. Oi, tudo bem? O homem falou, tudo bem. Aí ele falou, que cor que é minha camisa? E o homem disse, eu não consigo ver. Olha.
Aí ele falou assim, espírito de cegueira, Meu Deus. abandona ele. Colocou a mão e soprou. A hora que ele soprou, o homem... pastor Beto, é você. Olha. Eu só tinha ouvido sua voz. E Olha ali o que moço bênção. começou a falar que já tinha feito alguns exames e a visão dele estava comprometida. E naquele instante aquele homem ficou curado. Pastor, e eu quero fazer uma pergunta para o Que senhor bênção. assim. Tem coisas que a cura é na hora, mas tem coisas que é por etapa, porque progressiva, porque nós vemos que Jesus certa feita orou por um moço e ele volta e fala assim, eu estou vendo homens como que sombras, como que árvores, né? Aí Jesus vai e ora de novo e aí ele é liberto. A cura é progressiva. Você falando isso, eu lembrei de um caso também. Aí eu vou falar desse caso e Glória vou a falar Deus, dessa cura. Glória a Deus. E foi progressiva, mas 40 minutos a mulher foi curada. Lá no Pernambuco eu fiz uma viagem um tempo com o presbítero João. Até um abraço, eu vou mandar esse podcast para ele. Glória a Deus. Falar que eu citei ele. Ele, falou, ele ia para o Pernambuco na casa da tia da mulher dele. E falou, pastor, você não quer viajar comigo? E eu já tinha feito a obra no Pernambuco. Falou, opa, para mim, eu gosto do Pernambuco, Glória a eu gosto de fazer a obra lá. Ele foi para uma cidade, um povoado chamado Varginha, se eu não me engano, em Glória Serra a Talhada. Deus. E aí, quando eu estava nesse povoado, ele falou assim, vamos evangelizar. Ele era um evangelista, ele é um evangelista que quer falar de Jesus para todo mundo. Era mais ele me Aleluia. puxando para evangelizar. E aí nós chegamos numa casa, na rua, a mulher estava numa rua assim, com a mão tampando assim. E nós começamos a falar de Jesus para ela e para outra vizinha. E aí nós olhamos para os olhos dela, essa parte branca dos olhos dela estava vermelha igual sangue. Meu Deus. Meu Deus. Aí nós falamos, qual é o problema aí dos seus olhos? Ela falou assim, parece que tem areia nos meus olhos. E eu vou operar tal dia, e o médico falou assim que talvez, mesmo operando, não tem jeito. Ela sentia como se fosse areia e disse que mesmo o médico não garantiu que mesmo operando ia dar jeito. Sim. Falou assim, pode melhorar ou não. Eu falei, podemos orar pela senhora? Ela falou, pode. Minha casa era ali do lado, que ela estava na rua, nós entramos na casa dela, oramos, e aí foi passando. Aí nós oramos por ela, primeira coisa que nós fizemos quando entramos em casa, e começamos a falar de Jesus, sentamos, e aí os olhos dela foi ficando branco. Aleluia. 40 minutos depois, Olha. Aleluia. ficou branquinho os olhos. Glória a Glória a Deus. Deus. O presbítero João vê esse testemunho, ele vai lembrar. Aleluia. Ele estava comigo lá. Ficou branquinho os olhos Glória a dela. Deus. Aleluia. Mas realmente Glória acontece o a seguinte, Deus. quando eu oro para uma pessoa numa campanha de cura, quando eu vou nas igrejas, eu pergunto, depois da oração, eu pergunto assim, de 0 a 10 melhorou quanto? A pessoa melhorou 1, melhorou 2. Alguns falam, melhorei 100 por 10, que quer dizer, melhorou tudo. Mas às vezes a pessoa sai da igreja com uma melhora de 3. O que eu quero dizer para a pessoa? Se você melhorou 1, é sinal que Deus está tocando no seu corpo. Aleluia. Melhorou 2, Deus está tocando no seu corpo. Glória Então, a Deus. alguns, quando chega em casa, uma semana depois, mas a partir da oração ele percebe que está melhorando até ser curado. Eu gosto de falar que a cura pode ser progressiva, o milagre é instantâneo. Milagre ali, milagre. A cura às vezes é progressiva. Aleluia. Ele percebe que começou a melhorar. A pessoa tem nódulo, nós oramos uma vez por nódulos, nós percebemos que o nódulo da pessoa, que era para fora, né? Houve uma diminuição. Aí quem estava do meu lado, Aleluia. eu falei, vocês Glória a viram Deus. que diminuiu? Todo mundo percebeu que diminuiu. Olha. E às vezes Aleluia. começa a diminuindo até Glória a Deus. desaparecer. Então é Meu algo Deus. progressivo. Glória. Nossa irmã Tatiene, do projeto Mulheres em Construção, Glória mandar a um Deus. abraço aí para todas as mulheres. Kátia também está conosco. A Kátia, ela está Rosângela dizendo aqui, ó. Costa. Em 2019, eu tinha 5 nódulos na cabeça. E através da vida de um irmão que Deus revelou este problema, iniciou minha cura. Olha, iniciou. Olha, Fizemos uma campanha na igreja e eu fui totalmente curada Glória desta a Deus. enfermidade, que nem morfina tirava as dores. meu Deus. Meu Nossa Deus. irmã Tatiene, olha aí. Glória a Deus Glória pelo a Deus. testemunho da Que nossa bênção. irmã, né? 5 nódulos na cabeça. E a nossa irmã Jesus. Elaine, ela está aqui pedindo oração, porque a filha dela está com dor na barriga, está vomitando e está com febre. E eu creio. E quando ela já pediu a oração,
é porque ela já está crendo. Amém. Já tá Glória a crendo. Deus. Porque Glória a para Deus. pedir oração é porque ela já está crendo. Tá crendo. E eu já quero que o pastor libere uma palavra aí sobre a vida da filha da nossa irmã Elaine, porque eu creio num Deus que pode. A irmã Aleluia. Neide também está conosco. Aleluia. Neide Glória a Souza. Deus. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. Como que o pastor entende quando se ora por uma pessoa ser curada e a cura não acontece? Então, acontece. O drama do Ministério de Cura Sim. é esse. E é. É esse, porque nem todos vão ser curados. Tem uma pastora, uma missionária, que era bem conhecida, não sei se a missionária Ivani já ouviu falar, da Kathleen Kuhlman, que é uma evangelista do passado lá nos Estados Unidos. Muitos Sim. milagres aconteciam com ela. Às vezes a pessoa esperando abrir a igreja, porque Olha. ficava aquela multidão do lado de fora, era curado. É. E aí o pessoal perguntava, mas por que todos não é curado? Perguntava para ela. E ela falava assim, isso eu vou perguntar para Deus também, que eu não sei. Nem todos é curado. Existem algumas razões, por quê? Mas só que nós não sabemos. Assim, eu poderia falar causa disso, questão da fé, questão de, tipo, mágoa no coração. Às vezes a pessoa tem que liberar a mágoa e só depois de ser liberado aquele rancor, aquele ódio. Talvez, tem pessoas que é curado no perdão. Aleluia. Verdade. Tem pessoas que é Sim. curado. Então, existem vários fatores que não é curado. Por isso que eu gosto de falar assim, eu vou numa igreja, eu vou em qualquer lugar, minha missão é orar. Eu tenho uma expectativa que as pessoas vão ser curadas, mas eu sei que alguns não é curado na hora, mas é interessante isso. Tem pessoas que eu orei, na hora não aconteceu nada. Eu não sentiu nada, não viu nada, eu falo, melhorou de 0 a 10. Fala, 0. Não melhorou nada. E mesmo essa pessoa, às vezes, depois eu encontro ela, pastor, naquele dia eu fui curado. Olha, Ela não sentiu nada na hora, não aconteceu nada na hora, mas depois algo aconteceu com ela e ela foi curada. porque meu esposo ele perdeu a visão, né? Já tem quase uns 20 anos, né, amiga? Mas Foi o quê? Sequela de quê? Primeiro ele teve um AVC, até aí ele não tinha nada. Ele teve um AVC, depois do AVC se candeou um glaucoma crônico. Então, para medicina não tem cura. Não Ele já tem fez jeito. cirurgia por 2 vezes. A última cirurgia foi agora, há 6 meses atrás, né? Tanto que o médico tirou os colírios, ele não usa mais. Ele usava 6 tipos de colírio todos os dias. Não usa mais. É total, 100% Deus. a cegueira. Total. Cegueira, 100%. 100%. Então, o que eu entendo? Que Deus não quer curar, pastor. É isso que eu entendo. Porque já por muitas pessoas, já levei ele em casa, já orou por ele, tudo. E Mas nada. acontece algo interessante que a irmã falando disso, eu lembrei de algo assim. Na grande maioria das igrejas, difícil que nem da missionária falou do pastor, que é muito usado por Deus, mas 90% da igreja, vamos dizer, 90% é muito alto, mas 80% da igreja não tem tido mais nenhum tipo de milagre. é isso mesmo. Assim, você pode falar assim, um cego enxergou, raro. Não vê mesmo, Não verdade. Um paralítico andou. Andou, é mesmo. Um canceroso, às vezes acontece um aqui e acolá. É. Mas você não está vendo mais milagre no modo geral. Então isso dificulta o milagre. Por quê? Porque nós estamos num ambiente que não está acontecendo. Por isso que tem que haver um rompimento. Esse rompimento, falar assim, agora vai começar a acontecer. E pode esse rompimento acontecer no seu marido. Ou pode acontecer num que é cego, não sei quantos anos, que não enxergava, um surdo, voltar a ouvir. Mas precisa voltar a acontecer. Deus não mudou. Deus não pode curar cegueira? Pode. Deus pode curar um paralítico? Sim. Mas eu acredito também, pastor Ariston, que precisa ter um propósito. Tem que ter um propósito para acontecer a cura. Um propósito em Deus e não na pessoa. Porque o senhor vê, quando a sogra de Pedro é curada, havia um propósito. Ela levantou e já foi servir ao Senhor. Eu, no meu modo de pensar, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para mim. Vai glorificar o nome do Senhor? Vai glorificar, porque quando nós olhamos a palavra de Deus... Me empresta a Bíblia. Quando você pode ir falando, mas empresta Quando aí. nós olhamos a palavra de Deus, porque assim, Paulo tinha um espinho na carne que também não podemos falar que era doença, porque a Bíblia não fala que era doença. E ele pediu e o Senhor não tirou dele. Verdade. Então tem um propósito em Deus, porque senão ele iria lá e ressuscitava todos os mortos. Ele tem poder para isso. Há um propósito em Deus em ressuscitar um morto hoje? Há um propósito em Deus em curar a cegueira do teu esposo?
Isso vai ativar a tua fé ou a tua fé já é ativada Então, sem ele estar mesmo né? curado, né? É, Então é uma faca de dois gumes que a gente pergunta porque tem pessoas que nem pede a cura e Deus cura. é verdade. Sim ou não? Tem pessoas que a gente conheceu uma vida inteira pedindo para ser curado e Deus não curou. Eu vou responder com a Bíblia. Esse Glória daí. a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Oh, glória. Glória Aleluia. a Deus. Deus é bom. Esse aqui vai ser o principal propósito. Glória a Deus. Onde que tá aí, pastor? Atos, capítulo 9, versículo 33. Glória. Vamos responder isso aqui pela Aleluia. Bíblia, que é boa palavra. Vamos ler do versículo 32. Atos 9, versículo 32. Aconteceu Aleluia. que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo na cama havia 8 anos, qual era paralítico. Olha que coisa interessante. Esse povo eram irmãos. Enéas estava 8 anos paralítico. Então, os irmãos provavelmente oraram por ele. Todo mundo orou por ele e ele continuou doente. Aí qual é o nosso pensamento? É que Deus não quer curar. É, Não tem um propósito. Não tem um propósito. É. Não tem um propósito. Deus não quer curar ele. Todo mundo já orou por ele. é. Deus não quer curar ele. Meu Deus. E aí diz aqui, versículo 34, é forte isso aqui. Disse Pedro, aí chega um homem diferente, um Aleluia. crente diferente. Aleluia. Disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá Oh, saúde. glória. Levanta, faz a tua cama. Logo se levantou. Aleluia. Olha o propósito no versículo 35. E viram todos que habitavam em Lida, em Glória a Sarona, Deus. os quais se converteram ao Aleluia. Senhor. Por causa da cura de Enéas, não só Enéas foi abençoado, mas Glória. 2 cidades inteiras se converteu. Amém. Eita, Deus. Glória a Então, isso já, às vezes, um milagre numa pessoa é muito mais do que para ela. Talvez vai ser para o Glória. vizinho, vai ser para o Glória a familiar, Deus. vai ser por alguém que Aleluia. sabe, vai ser até para o médico que cuida dele. Fala assim, oh, Deus Glória a existe. Deus. Aleluia. Então, eu Glória a creio que é Deus. isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, e o pastor falando disso, eu lembro de um filme que eu assisti agora, há pouco tempo, Até a Última Gota, e exatamente sobre isso, né? Até o médico, a médica, na verdade, se converteu através da fé do médico e da família, e o esposo, o pai da criança se converteu. Então, olha aí, é tremenda essa resposta Glória que a Deus. o pastor trouxe dentro da palavra, já ativando a minha fé. Porque hoje eu começo mais uma campanha no monte, 3 Eita dias glória. novamente. A missionária é do Amém. monte. E eu já vou orar nesse propósito. Senhor, desperta o dom que há em mim. Porque Amém. Paulo, ele traz isso aos crentes de Timóteo. Ele fala assim, ó, desperte o dom que há em ti, que foi lhe posto por imposição de mãos. Então, pastor, tem pessoas que têm o dom, mas o dom não está ativado. A fé está bloqueada por alguma coisa, né? E eu quero perguntar para o pastor se em algum momento da sua vida o inimigo já tentou te envergonhar, ministerialmente falando. Porque eu já vi Deus usar o pregador e falar assim, olha, Deus está curando tal área da sua vida, né? Trazendo uma cura no teu útero. E a moça falou, não, eu tô grávida. Dentro da igreja da missionária Josefa, União do Povo de Deus. Não, eu tô grávida. Eu já fiz o ultrassom e vai ser um menino e eu já tô comprando a roupa. E o pastor falou assim, não, isso aí que tá aí não é gravidez. O Senhor tá te libertando hoje. Ela caiu endemoniada. Meu Deus. A mente dela estava possessa de demônios. E ela caiu endemoniada e ela falou, é mentira sua. E o tempo inteiro ela dizia que era mentira. E o homem de Deus, pastor Roberto Queiroz, ele fixa o demônio, abandona ela. Aí a irmã dela levantou e falou, pastor, é verdade o que o senhor está falando, mas perante uma igreja cheia. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. E Deus tinha levantado uma paralítica que chegou lá, cadeirante. Deus tinha levantado, que era a mãe da irmã Solemar, se eu não me engano. Sim. Deus levantou, não lembro quem era a mulher que estava de cadeira de roda, e o Senhor levantou naquele dia. E aquela moça,
O diabo quis envergonhar. O senhor já passou por isso, pastor? Então, eu vou falar aqui de uns erros que eu cometi no começo. Você ministrando cura, você não pode prometer cura para ninguém. Como nem todo mundo é curado, você não sabe como Deus vai operar. Então, às vezes, você exagerava muito e você poderia ser pego nisso. Você falou que todo mundo ia ser curado e fulano saiu doente. Então, você sempre fala assim, que Deus pode curar. Então, algumas coisas, você, muito tempo ministrando, você sabe para não cair em armadilha. Assim como eu não sou usado num dom de revelação específico, assim, às vezes Deus me mostra que está curando pessoas dentro do auditório, mas eu nem aponto para não ter erro. Praticamente, uma vez eu estava ministrando e Deus me mostrou que estava curando nódulos nos seios. Mas eu nem falei, e eu senti, é para aquela irmã tal, mas eu falei, é você, irmã, já para não ter esse choque. Depois a irmã procurou a pastora, nessa semana eu fui lá no médico, parecia que estava nódulo, eu falei, não, já foi resolvido. Então, para tentar evitar de cair na armadilha. Por quê? Como nós estamos num ambiente que é mais fácil não crer, então qualquer coisa que você fizer vai ajudar a duvidar do milagre, da cura, dos dons espirituais, de qualquer coisa, em qualquer área que você usa. Então você vai aprendendo. Então eu chego na igreja e falo, Deus quer curar, e é uma verdade. Todos podem ser curados, todos podem. Mas não prometo que todos vão ser, que aí depende de vários fatores na questão da cura. Então, você vai aprendendo algumas coisas que... Mas o inimigo quer te envergonhar, ele quer te confrontar, porque ele quer paralisar o seu ministério. Mas como algumas coisas não funcionam, é igual lá uma vez, manifestava um demônio num lugar, aí a primeira vez que manifestou, ele falava que era o nome de um vizinho que morreu. É um vizinho que morreu e aí manifestou o processo e ele falou, não, falava até o nome, César, nome do vizinho. E eu falei, gente, isso aqui não é nada do César, isso aqui é demônio mesmo, tá? Então ele manifestou, mas só que era um demônio muito resistente, isso em 96, não sei quantos anos atrás, foi difícil. Mas quando ele manifestou a segunda vez, ele falou assim, o meu nome é Satanás. Então, ele viu que não poderia enganar de novo o povo estava alerta. Eu expliquei na Bíblia, o espírito quando morre já vai para o seu destino, ele não fica aqui andando, nem incorporando em ninguém. Então, quando Satanás sabe que algumas armadilhas que ele quer amar para você não tem jeito, ele não vai tentar aquela, ele pode tentar outras, mas aquela lá não tenta. Então, nós estamos cientes do perigo, das dificuldades do ministério. Por isso, quando eu sou chamado para alguma igreja, eu quero saber o ministério, como funciona, como opera. Que também quero respeitar o lugar também, como fala, a doutrina do lugar, respeitar o ambiente, a liturgia do culto. Então, eu quero até saber como é que é para estar ali ciente do que está acontecendo. Para não causar um escândalo. Não causar também, escândalo, confusão, porque às vezes o que você crê é de Deus, coisa e tal, mas só que cada igreja tem uma liturgia. Isso, verdade. E eu gosto de respeitar a liturgia do culto. Isso também é um ensinamento, né, pastor, para nós, porque principalmente para quem é pentecostal. A nossa irmã Jerusa está aí dizendo, eu sou batista e aqui é glória a Deus e aleluia. Que eu falei que o batista não dá glória. Olha aí. Agora, os batistas estão dando glória. Glória a Deus pela vida da irmã Jerusa. A Vivi está conosco também. Beijo, Vi. Fica na paz. E eu falo para o senhor, pastor, porque precisa haver esse tipo de ensinamento, de podcast. E eu peço que você não assista só agora, assista mais vezes e encaminha para o seu pastor também. Até porque o pastor Ariston, ele aceita convite para estar pregando nas igrejas, né? E a gente trazer esse esclarecimento, porque principalmente quando a gente é novo convertido e a gente se converte pentecostal, a gente se bobear, fala em mistério erra muito, né? Para agradecer o ônibus que a gente andou, né? E a gente acaba cometendo esses erros e caindo em ciladas. E é muito importante esse ensinamento. Eu falo até que a gente tem que saber o ambiente, a liturgia e quem são os nossos ouvintes. Verdade. Para a gente não trazer até um escândalo para o evangelho. Porque nem todo mundo vai estar pronto para ver e ouvir também o que Deus tem para fazer, né? Falando nisso, será que os ouvintes estão preparados para uma ativação que eu ia fazer aqui? Glória a Deus. Uma ativação aqui. E eu quero só falar aqui para os irmãos, posso, minha missionária? Sim. Nós vamos orar, eu acho, né? Daqui a pouco. E aí manda esse podcast para alguém que está enfermo. Fala assim, vai ter uma oração de cura aí.
Aleluia. podcast. Então manda para o enfermo, tem testemunho para a glória de Deus, é Deus que faz tudo. Deus usa pessoas, mas é Deus que opera, é Ele que cura, que batiza com o Espírito Santo, que liberta. Então envie para alguém que fala assim, ó, vai ter uma oração de cura. Tem muito testemunho de curas acontecendo para a glória de Deus. E você pode ser curado, ou seu amigo, ou seu irmão que está enfermo pode ser curado também. Aquele está aqui dizendo, pastor Ariston é a benção. Amém. E a irmã Rose está aqui falando, ó, peço oração. Estou com o braço esquerdo doendo já fazem 15 dias. Essa dor vai sumir. Em nome de Jesus. É uma manhã de uma live profética. Glória. Uma manhã de ativação da fé. Né? A nossa irmã Kátia está aí, ó, virando a chave do conhecimento, sim. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes também, pastor, a gente fala assim, dentro dos dons, né, missionária? Ah, não, o pastor Ariston, ele tem o dom. Então ele pode orar por cura que vai acontecer. A gente põe a expectativa nisso. Mas e se eu nunca fui usada por Deus e eu estou ministrando a palavra e aquele dia aprove a Deus me usar para curar, porque o nome dele precisa ser glorificado. Pode acontecer, porque eu vejo que muita gente tem medo. Eu ia falar essa mesma coisa. Tem medo de expulsar um demônio, tem medo de orar por cura, porque é Deus que faz. Então o senhor acredita que mesmo a pessoa não recebendo o dom, ela pode ser usada em cura? Ou já é o dom que ela recebeu? Eu creio que... Não é? Ou já é o dom... Pode ser o dom, mas eu creio que para cura, todo cristão. Porque sinais seguirão os que creem. Ô, glória. Em meu nome expulsarão demônio. E aí lá no final fala, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Lembra que no começo do podcast eu falei que nós pentecostais precisávamos voltar para a origem? Aleluia. E eu até indiquei um livro, Diário do Pioneiro, que é da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Diário do Pioneiro. Vou ler esse livro, vou ler. É o fundador Gunavini, que fundou a igreja junto com Daniel Berg, a Assembleia de Deus no Brasil. E se você ler a história do começo ao fim, não era só os pregadores e ministros de curas, não só os pastores, não era só o Gunavini. A igreja em massa era usado em curas e milagres. Cura, libertação. A irmã fulana, a irmã do coque, a irmã tal orou e foi curada. Era milagres. Então, eu creio que é para tudo. É claro que tem aqueles que têm um chamado, tem um ministério, vai ser usado muito mais, porque até está pregando em várias igrejas, ele tem mais... Ativando, né? Tá ativando, tá tendo contato com muita gente. Mas eu creio que se a igreja se despertar, para todo mundo. Aleluia. Porque quem é cheio... Glória a Deus. Pode passar isso para quem é vazio. Glória a Deus. Então você tem a unção e a autoridade de Deus, você orar, pode acontecer. Glória a Deus. Mas como aquele negócio do ambiente, mas se a igreja voltar a ser ativada isso, vamos orar para os enfermos, vamos ter os milagres. Vai começar a ter as curas e a fé vai aumentando, e mais cura, mais fé, mais cura, mais fé, e vai sendo um ciclo. Glória a Deus. Vai aumentando isso. A gente vê que a igreja, hoje a igreja cristã, ela está bastante próspera, né? Porque se prega muito sobre prosperidade. Dentro do contexto que o pastor está trazendo para nós. Verdade. Aí está doente, sai doente, né? Então, aí se a gente não prega sobre cura, como vai acontecer? Fazer essa pergunta aí para quem assistir. Quando foi a última vez na sua igreja que seu pastor, seu obreiro pregou sobre cura divina? Não cura da alma, que é diferente, que também é importante, que algumas doenças são de origem da alma. Mas quando foi, escreve aí, quando foi a última vez que alguém na sua igreja, seu pastor, seu presbítero, pregou sobre cura divina? Quero ver isso aí. Meu pastor ora toda semana por cura. Então, mas é bom pregar também. Assim, a oração é bom, porque tem igreja que não está nem orando. É verdade mesmo. Tem igreja que não está nem orando. Durante o culto ele fala para a gente se levantar, se colocar de pé, que vai ter a oração da cura. E a Kátia, nossa irmã Kátia Conceição, está dizendo aqui, eu peço oração, porque estou com um nódulo no pescoço. Mas eu acredito que não seja um nódulo cancerígeno, é um caroço no pescoço. Na hora da oração, ela põe a mão, e aí você vai ver se diminui, você vai escrever depois, eu senti diminuir de 0 a 10, você fala diminuiu 1, diminuiu 2, se diminuiu 10 é porque sumiu total, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Rafael Santana também está conosco. Glória, que bênção. Bastante gente nessa manhã, né? Para glorificar o nome do Senhor. A nossa irmã Janaína está dizendo assim, aqui nunca ouvi dessa palavra, não.
É forte. Tá Tá vendo? vendo? Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e também está aqui, olha, a nossa irmã está dizendo, a nossa irmã Paula, a cura da depressão tem outra área que não é física. No meu entender, e no caso é espiritual. Mas depois de ser ministrada que sou salva, nem assim se converte. Como fazer? Não entendi É bem que- a pergunta da é. nossa irmã, né? Mas a pessoa, depois de ser muito ministrada, de que só Jesus salva, nem assim se converte. Como fazer? Mas eu acho que a cura da depressão não tem a ver com a conversão, Não, né? não tem. São duas coisas, porque senão, se só o convertido fosse liberto, então o ímpio não receberia uma Verdade. cura. É. Tem pessoas que entram na igreja, não professam a fé, mas creem em Deus e recebem a cura, né, pastor? Recebe. É interessante isso, que às vezes o fora da igreja acredita mais do que. É. Às vezes tem pessoas que não estão na igreja, É. às vezes acredita mais do que o que tá dentro da que tá igreja. dentro da igreja. É. E tem alguns que só vão para receber a cura também, né? É. Tem uns que só vão para receber, mas eles têm a fé de receber e recebem. Mas só que a questão da salvação, que eu entendi que a pessoa não é salva, se for isso, é continuar orando para Deus tocar o coração, né? A salvação é individual, né? A pessoa É precisa verdade. tomar uma decisão por conta dela, mas ore e continue orando, que uma hora, se é familiar próximo, né? Não sei se é da mesma casa, uma hora Deus, como um pastor amigo meu gostava de falar, uma hora Deus pega ele. E até porque também, pastor Ariston, eu recebi algo de Deus no monte, né? E Deus falou comigo, filha, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É verdade. Então não queira você converter, porque você vai gerar um desgaste emocional em você e vai abalar a tua fé. A tua parte é orar. Espírito Santo, convence lá. Porque o que vai convencer o homem do pecado e do juízo e da salvação é o Espírito Santo. É verdade. Né? Porque principalmente eu quero liberar isso aqui, principalmente para as mulheres que têm marido não cristão ou têm filhos, têm parente não cristão e começa a abalar a fé, começa a ficar com a fé meio que bagunçada, porque onde já se viu? Ah, eu sou cristã, mas todo dia eu chego, eu só falto bater na minha filha e para ela Jesus é bom, você precisa de Jesus. Mas se ela não abrir o coração e o Espírito Santo não convencer, não vai ser eu que vou convencer. Não vai. Nós encontramos mulheres de Deus na nossa caminhada, usada em cura, em libertação. Nós temos uma amiga em comum, uma missionária. Pensa numa mulher usada por Deus em libertação. E ela tem um filho que não é liberto. Mas ela vai deixar de orar por libertação porque o filho dela não quer ser liberto? Quem vai convencer ele é o Espírito É o Santo. Espírito Santo. Então eu deixo esse adendo aí para as irmãs, né? A nossa irmã Beth está dizendo aqui, verdade, Miss, eu sofri por anos porque queria que meu filho se convencesse. Foi um desgaste que gerou um vitiligo em mim. Olha aí, nossa viu? irmã A Beth, Beth, hoje ela tem bastante vitiligo. sofre com isso porque gerou, porque ela queria fazer Emocional. a vez do Espírito Santo. E foi o que? Emocional. Então fica aí para nossa amiga Paula. Ela falou, eu sou portuguesa, mas estou em Lisboa. Glória a Né? Deus. Então fica aí, pastor, porque o senhor não pode parar o seu ministério, mais uma vez a gente vai falar, de orar por cura, porque tem alguém doente dentro da sua casa. E Satanás vem mesmo e acusa. Ué, mas você não é missionária? Você não prega? Como que tá assim sua casa? Como que seu filho ainda não serve a Deus? Tá nas drogas e papapá. E se você der ouvido para a voz do inimigo, você para. Nem prega mais. Não, né? Imagina. Como que você vai orar por um enfermo tendo um esposo dentro de casa enfermo? Como que você vai orar para alguém ser liberto se o seu filho, se o seu neto, seu parente tá nas drogas e tantas coisas ruins? Então a gente não pode focar nisso, tem que focar o quê? Que é Cristo. Glória É a Ele. Deus. É Jesus Glória a que Deus. faz, né? Glória E a é Ele Deus. que nos guarda. Glória E a se Ele Deus. quiser, na hora que Ele quiser, Ele cura, Ele liberta, Ele Aleluia. salva. Glória a Deus. Na hora que Ele quiser. Glória a O que eu não Deus. posso é parar. Aleluia. Eu não posso deixar o inimigo me Glória a Deus. intimidar, eu não vou orar. Porque o meu esposo é doente, eu vou orar sim. E se o Senhor quiser, Ele vai curar. Glória a Deus. Amém.
Não é assim que a gente tem que fazer. É verdade. É nossa- prosseguir, crendo no Senhor Jesus. A nossa irmã Ana Cláudia está dizendo aqui, eu tomo posse da minha ativação. Glória Em a nome Deus de aí, ó. Jesus. Amém. Glória a Deus. A A nossa... Kátia também tá pedindo oração pelo Gabriel, né? Glória a Deus, o filho dela, né? Meu filho voltou da Da escola, escola, tá é. com muita dor na barriga e já está com dias. Pastor, e dentro disso que o senhor falou, eu já vi pessoas vomitarem coisas que foi comido lá atrás e tinha uma dor que não passava, era uma dor física que não passava, mas por conta de algo que ela tinha comido. Então, quando ela vomitou aquele monte de cabelo com cheiro até de esgoto, Meu Deus. ela foi liberta e ela foi curada. Glória a Deus. Então, o senhor acredita que o Ministério da Cura, ele é atrelado ao Ministério de Libertação? Isso, os dois andam juntos porque Glória a muitas Deus. pessoas, muitas enfermidades espirituais e muitas por causa de obra de feitiçaria. Lá na igreja, quando eu fui pastor local, principalmente que muita gente, todo domingo tinha pessoas lá em Ribeirão Pires, vomitava sangue, cabelo, como eu falei agora há pouco, né? Cabelo, pode vomitar vela, pode vomitar até bicho. Meu Deus. No meu ministério não aconteceu, mas eu conheço pastores que o pessoal pôs sapo, Meu Deus. cobra. Tem uma missionária que eu estava conversando com ela um dia, que ela era muito usada na libertação, e isso muitos anos atrás, para aqueles que é antigo, ela no passado tinha aquele negócio de fita cassete, que tinha um vídeo cassete e a fita cassete, que tinha um Sim. fiozinho preto. Sim, é do nosso tempo. É do nosso tempo. Não é do tempo da Não, não é missionária. não. Da missionária feminina? Aí ela disse que foi numa igreja, eu achei bem interessante o testemunho dela, que ela foi numa igreja tradicional, mas como ela tinha uma unção muito forte de libertação no caso dela, numa igreja tradicional chamaram ela, e ela começou a cantar. Ela nem orou ainda no começo, ela deu o microfone para ela, a primeira coisa que ela fez foi cantar. Caiu 2 pessoas manifestadas, e uma dessas pessoas começou a puxar Meu Deus. igual fita cassete, Sim, da boca olha. dela, fazendo um bolo assim, que era uma Meu obra de Deus. feitiçaria. Então, algumas enfermidades, ou muitas enfermidades que estão em algumas pessoas, por causa de obra de feitiçaria, por causa de espíritos malignos. Então, você que vai ser usado na cura vai acabar sendo usado na libertação também, porque Glória a Deus. tem pessoas que... E é interessante isso, quando você está orando Glória a pela Deus. pessoa, às vezes você ora pela pessoa e nem sabe que ele tem um mal. Às vezes a pessoa, tô com dor aqui, tô com dor no estômago, igual foi falado. Aí você vai orar por ela e aí de repente manifesta, ou de repente ela põe para fora um mal, né? Aquele mal que está dentro da pessoa, e aí depois que põe, você vê que melhora. Então é obra de feitiçaria. Mas é interessante isso, que Jesus quer libertar e quer curar. Então, Aleluia. eu creio que esse programa, Glória a missionária, Amém. Ivani, tá, Glória a Deus. o conhecimento ativa. Nós vamos estar orando para ativar, mas só de você estar ouvindo, Aleluia. eu creio que tem pessoas Glória a que Deus. estão sendo Glória a Deus. ativadas. Glória Amém. a Deus. Pastor, e assim também já aconteceu comigo, eu acho que vai ser muito oportuno isso. Nosso irmão Alexandre está lá no Mato Grosso do Sul, trabalhando e está deixando a paz do Senhor Glória a aqui para Deus. nós. Amém. A nossa irmã Jerusa está dizendo assim, olha, na minha faz é tempo, infelizmente. Por isso busco em outras fontes que professam a Jesus. Né? Pastor, Você vê, ó, já 2 pessoas falam que não fala de cura divina. não fala. E muito mais comentários virão. Pastor, e agora o que eu queria perguntar para o senhor, já aconteceu comigo, de eu estar pregando e eu olhar para a pessoa e começar eu sentir uma dor de estômago muito forte, uma dor de estômago que parecia que ia me acabar. E quando eu fui orar para a pessoa, eu dizia para ela, põe a mão no seu estômago. É como se Deus estava fazendo eu sentir o que ela estava sentindo. E depois, quando eu orei por ela, ela recebeu a cura e o meu estômago parou de doer imediatamente. Como que o senhor me explica isso? Esse daí, negócio de falar que é a palavra de conhecimento, o dom de revelação. É interessante que alguns falam assim, pastor, eu vou parar de orar que eu estou sendo atacado. E eu falei, por que você está sendo atacado? Eu vou na igreja, eu começo a sentir um monte de dor. E eu falei, não, você não está sendo atacado. Você pode sentir. Você que já sente isso, é sinal que Deus quer te usar na cura. Você pode sentir, vou dar um exemplo para a pessoa entender aqui. De repente eu não estou com dor nenhuma. Aí eu chego na igreja e começa a doer muito meu cotovelo. Deus está mostrando que tem alguém ali que está com essa dor no cotovelo e quer ser curado. No seu caso, sentir ânsia de vômito ou sentir uma dor no estômago. Então tem alguém ali com aquela dor.
às vezes a pessoa sente as emoções também. Você vai orar por alguém, você sente, de repente vem uma angústia. Você não estava angustiado e de repente vem uma angústia muito forte. É que tem alguém ali, ou a pessoa que você está orando, está muito angustiado. Você sente as emoções. Então, quando você sente dores, ou sente as emoções, sente algo, isso é uma revelação. Deus está revelando. Às vezes você olha para a pessoa, você sabe que aquela dor é daquela pessoa, você sente. Ou às vezes tem igual um pastor que é muito usado em cura e fala, alguém está sentindo isso, e aí ele explica, ó, desse jeito, do jeito que ele está sentindo, e aí a pessoa, ó, eu estou sentindo isso. Olha. Então, e aí vai lá e é curado. Quando eu gosto de falar assim, quando Deus revela, ele não revela só por revelar, ele revela porque mesmo, quer curar. Então, se você recebe uma revelação, é sinal que alguém tem esse problema e vai ser curado. Então, muita gente sente dores, sente as emoções e às vezes pensa que está sendo atacado pelo inimigo. Mas, na verdade, ele está tendo uma revelação. Pessoas naquele ambiente estão com aquele problema. Aleluia. Aí é só, se Deus mostrar quem é, você vai orar e vai ser curado. Ou você pode, se você tiver, se for na questão de pregador, é mais fácil. Tem alguém sentindo Aleluia, isso aqui. Se Glória você que está a Deus. sentindo isso aqui, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Aleluia. E aí vai acontecer. Meu Deus, que forte. É. Aleluia. Lá na igreja, no passado, eu fazia um negócio, eu criei algo para te ensinar sobre dons espirituais chamado Vale dos Profetas. Eu ensinava sobre profecia, visões, todos esses dons, né? E principalmente no profético. E às vezes eu colocava a pessoa sentada na frente, e, né, eu orava para Deus ativar os dons proféticos, e eu falava, a pessoa não vai falar nada, e vamos tentar receber visões, revelações. E aí depois nós falamos para a pessoa. E eu falei assim, nós estamos tudo aqui aprendendo. Então não tenha vergonha de falar se for errado ou não. Alguém vai anotar o que for falado e ela vai falar que tem sentido ou não tem sentido. Às vezes pode ter sentido na hora, ou às vezes não tem sentido nenhum agora, mas pode ter lá na frente. Então vai falar. Mas foi bem interessante um dia que eu coloquei uma irmã sentada aqui na frente, e aí estavam os irmãos orando, e aí eu comecei a orar, Senhor, libera a unção profética, libera os dons. E aí falei, amém. Aí uma irmã que estava sentada, dos irmãos que estavam sentados para descobrir o que estava acontecendo com a irmã, falou assim, pastor, quando você começou a orar, veio uma dor de cabeça muito forte em mim. E quando você falou amém, a dor foi embora. E aí a irmã lá na frente, eu falei, tem sentido? A irmã na frente falou assim, ó, tem 15 dias que eu estou sofrendo com uma enxaqueca e nada passa. Olha aí. Meu Deus. Já tomei um monte de remédio. Então a irmã teve uma revelação do que a irmã estava sentindo. Porque a irmã não estava com semblante nenhum que estava passando mal, assim, o rosto dela estava normal. Que não estava com cara, não estava com rosto de dor, mas ela teve uma revelação sentindo. Meu Deus, Amém. que forte. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos então aí, bastante gente conosco. Glória a Deus. Nossa irmã Lana, Pai do Senhor, a Lana, a Valdileia, e nós vamos ativar, nós vamos orar. Em nome de Porque Jesus. nós falamos daquilo que o coração está cheio. Eu queria missionar com a tua permissão, o primeiro orar por cura e o segundo é ativação. Amém. Mas essa ativação, não sei nem se alguns talvez nem vão acreditar que pode acontecer. Mas pode orar pela ativação Por depois? favor, vamos, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que eu tenho Amém. aí comigo Eu vou receber muitas também. mulheres e aqui já vai começar aqui no estúdio. Precisa ativar algumas coisas da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eu quero uma mudança de vida no meu ministério hoje. Amém. Glória a Deus. Eu vejo muitos milagres vai começar a acontecer na vida. Glória a Talvez já Deus. acontece, não sei como é o ministério da missionária, mas eu Deus. vejo curas. Glória a Amém. Deus. Eu vejo creio. A irmã, Aleluia. agora eu vejo algo mais forte ainda, algo que nem Aleluia, aconteceu Deus. comigo. Você entrando na igreja e pessoas sendo curadas só na entrada da irmã. Amém. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eita Deus. E até vomitando aleluia. coisa de Glória a de Deus. feitiçaria. Eu E creio. Deus fala ao nisso. meu coração que essa é a resposta da sua busca. Aleluia. Amém, Glória Jesus. a Deus. Aleluia. Eu creio. Isso é Aleluia. maravilhoso. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Fiel, Jesus. Pode orar? Pode orar. É para orar agora ou não? É. Pode orar. Pode orar. Ô, glória. Vou orar Aleluia. primeiro por enfermidade. Você que está doente, Aleluia. você coloca a mão na sua Glória. enfermidade aí. Se tem um tumor, coloca aí. Ou onde tem dor.
Oh, rabaxaraba, canta, rabaxá. Glória. Papai querido, nós Aleluia, pedimos que o Senhor Deus. possa estar liberando uma unção de cura agora. Liberando do poder Aleluia. sobrenatural, tocando Glória. a vida de cada um que está aqui, Em nome de assistindo Jesus, esse Pai. podcast. Glória ao teu nome, Nós repreendemos Jesus. toda doença, Em repreendemos nome de toda Jesus. enfermidade, Sim, repreendemos querido. todo mal, toda maldição, Aleluia. toda obra de feitiçaria. Sim, meu Em nome de Deus. Jesus. Cegueira, espírito de cegueira, Toca na barriga do Gabriel. infecção Em bacteriana, nome de dentária, Jesus. vai tocando na Nossa irmã, meu barriga, pai, no em joelho, nome de na Jesus. perna, vai tocando Gabriel. na Em nome de pele, Jesus. no Em nome de rosto, Jesus, vai meu tocando Deus. na pele, Sim, no meu corpo Deus. dessa Glória, pessoa. Visita Vai Paula, recebendo a Senhor. cura agora. Abaixou, arabacanta, lalabaxá. Aleluia. Vai recebendo uma cura Louvado sobrenatural seja o teu agora. nome, Jesus. Em nome do Em Senhor nome de Jesus, Jesus. vai recebendo Pai a querido, cura aleluia. sobrenatural agora. Nós Glória, repreendemos Jesus. todo espírito familiar hereditário que Aleluia. traz Glória a doença. Bate em Glória, retirada. Jesus. Sai Aleluia, desta família. Deus. Saia Aleluia. desta casa agora. Glória, Solte aleluia, esta Deus. pessoa. Solte essa Em criança. nome de Solte Jesus, ó este Pai. jovem. Solte Oh, esta Deus. pessoa. Aleluia. Eu vejo pessoas que estão com dores nos dois olhos, no fundo do olho. Meu Deus Deus. está curando você Aleluia. agora. Oh, glória a Arabaxá, Deus. arabacanta, arabaxá. Aleluia. Ossos, coluna se endireita Meu agora. Deus. Em nome do Aleluia. Senhor Em Jesus, nome de Jesus, receba ó Pai. a unção Glória. poderosa de Deus Aleluia. agora. Rabaxô, rabacanta, Glória. arabaxá. Deus. Rabaxarabacanta, Louvado arabaxá. seja o teu nome, Receba o Jesus. poder do Espírito. Aleluia. Vitória. Glória a Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Receba agora o poder do Espírito Santo. Aleluia. Em nome Glória. de Jesus. Amém.